Amém, amém. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma segunda-feira abençoada juntos, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais dele e principalmente, ouvir a voz dele falando com a gente. Se você saiu da sua casa, veio até aqui essa noite, essa igreja, que Deus abençoe muito a sua vida. Se você está assistindo da sua casa também, que Deus te abençoe muito, onde você estiver, que a presença do Senhor esteja contigo. E olha só, vou fazer um convite aqui especial. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelos meus amigos aqui nessa noite. Obrigado por esse tempo na tua presença, Pai. Obrigado pelo derramar do teu Espírito sobre as nossas vidas, nos falando, nos conduzindo. Mas nessa noite especial, eu peço, Senhor, que a tua voz fale conosco, a tua vontade, ó Pai. Vem conosco, Senhor, e diga, ó Pai, coisas que precisam ir embora e coisas que precisam vir. Em especial eu te peço, se alguém entrou por aquela porta com o coração apertado e preocupado, Senhor. Se alguém está em casa nos assistindo, Pai, vivendo um momento de angústia, que a tua mão preciosa esteja sobre a vida deles nesse instante agora, trazendo a tua paz que excede em todo entendimento, Senhor. Que eu te peço também, se alguém veio para cá, Senhor, cheio de alegria, que essa alegria transborde no coração de todos que estão aqui, Senhor. Cuida de nós nesse tempo, fala conosco, é o que eu oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. A gente esteve nessas últimas semanas, nós estávamos ali estudando, João 6, vimos ali o Senhor Jesus como o pão da vida. E foi precioso. Também caminhamos ali, vimos também em João, capítulo 8, vimos ele ali de uma forma preciosa como a luz do mundo. E essa semana eu confesso para vocês que é um dos textos que eu amo demais e gosto, porque fala muito comigo. Vou pedir para você abrir em João 10, do 11 ao 18. A versão que eu vou ler ali com você é a NVT. Pode falar um pouquinho diferente, algumas palavras estão aqui, mas fala exatamente a mesma história. E a gente vai acompanhar aqui. João 10, a gente vai ler do 10 até o 18, vou pegar um antes do 11 aqui, eu falei do 11, mas vamos pegar do 10 em diante para a gente entender melhor. Abre sua Bíblia comigo lá, acompanha juntinho, e o texto diz assim, a partir do versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida e vida plena, vida que satisfaz. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem, e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu os conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi por isso que meu Pai ordenou. Esse texto é precioso, não é verdade? Aqui ele fala, eu sou o bom pastor. E aí eu falo para você, toda vez que ouvimos essa palavra, nós como pastores, que exercemos o ministério pastoral, a gente olha e fala assim, Jesus é um grande referencial. Mas eu digo para vocês, eu não sou o bom pastor. Eu não consigo olhar e ver a imagem, a semelhança de Jesus naquilo que ele faz e me enxergar como o bom pastor. Por quê? Primeiro, pela perfeição de Jesus. Jesus 100% homem, 100% Deus na terra. Mas eu não olho como a incapacidade, mas eu olho como a verdade que traz esse texto. Talvez você está sentado aqui hoje, está ouvindo essa palavra, e você passou por alguns lugares, algumas igrejas, já viveu situações ministeriais que talvez não fizeram bem ao teu coração. Talvez você divergiu com pessoas, talvez passou situações que talvez o teu coração ainda não estava pronto para aquele entendimento. Eu lembro, eu morava em Belém do Pará, fazia o seminário lá, estudava, e tinha um pastor, um japonês chamado Josué.
da igreja ICEA, Igreja Cristã Evangélica da Amazônia. E ele me deu uma oportunidade tremenda de servir na igreja dele. E ele me deu um livro uma vez para ler, um livro muito bom, ele me dava alguns livros para ler durante a semana. E teve um livro que eu li, que eu confesso que foi muito difícil essa leitura. Eu não entendi bem o que estava naquele livro. E mesmo lendo e buscando, eu falei, puxa, que livro ruim. E ele perguntou o que achou desse livro. Livro bom, e esse aqui, livro bom, e esse aqui. Pastor, esse livro eu não achei tão bom. Na medida que passou o ano, o semestre foi correndo, ele me deu de volta aquele mesmo livro que eu achei ruim para ler. E eu li aquele livro foi fascinante. As coisas que eu li parece que saltavam à minha vista. E quando eu devolvi o livro para ele, até falei, eu já li esse livro. Ele falou, leia de novo. E eu fui ler novamente. E quando eu entreguei para ele, ele falou, o que achou do livro? Eu falei, sensacional. Às vezes na nossa vida tem momentos que nós não estamos prontos para viver algumas coisas. O nosso entendimento, a nossa mente. Então talvez a gente tenha vivido momentos que não fizeram bem ao nosso coração, porque vão pensar de uma forma positiva. Às vezes nós não estamos bem para aquele momento. Mas olha que interessante, então como é que você se vê, pastor? Como é que você olha para esse texto? Eu falo uma coisa muito preciosa. Tem 3 formas da gente olhar para esse texto aqui. E uma das formas que eu me vejo, não como o bom pastor, eu me vejo como o lobo. Pois é. No meu entendimento, na minha cabeça, na minha mente, eu vejo as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei. E dentro dessa série eu falei para vocês, talvez eu não seja o pastor que tem um testemunho de ter vivido tantas coisas erradas na vida, a ponto de contar coisas aqui para vocês. Mas eu vivi um tempo de muita indiferença com as pessoas e dentro da igreja. O que para mim é muito pior. É muito pior do que quem está fora da igreja vivendo algo mal. É você estar lá dentro e não se importar com ninguém. Então sabe o que eu penso? Que no meu coração, por não me importar com a igreja naquele tempo, talvez o meu coração fosse mais parecido com um lobo do que um pastor. Só que eu olho que um momento da minha vida, o Senhor Jesus vem e me toca. E aí tem um filme, que vocês já devem ter assistido, que tem um porquinho. E esse porquinho, ele quer ser um pastor de ovelhas. Já assistiram? E o que ele faz? Ele começa a andar, ele sabe que se ele ficar ali como porquinho, no Natal ele morre, né? Então o que ele faz? Ele começa a ser um cão pastor, ele começa a andar com os cães pastores, começa a tentar controlar as ovelhas, fazer as coisas e mover. E sabe, quando ele se aproxima dos cães pastores, ele é repudiado. E quando ele se aproxima das ovelhas, ele também é repudiado. E eu lembro que ele chega, ele tenta conversar com o cão pastor, que é o cão-chefe dos outros cães, e ele não dá trela para ele. Mas a fêmea que está junto, ela começa a conversar e cuidar dele. E ela fala uma frase que eu guardei no meu coração. Ela olha e fala assim, ele, o cão pastor, é um lobo que decidiu se alimentar do bom pastor. Ele não se alimenta das ovelhas, ele não se alimenta daquilo que é errado, mas ele fica sentado, esperando, torcendo a hora do lobo aparecer, pronto para entrar em combate, porque ele pensa como um lobo, ele respira como um lobo, mas ele não age mais como um lobo. Ele está ali para defender o que o bom pastor pede. Quando eu olho para a minha vida, eu fico imaginando dessa forma. Eu fico olhando como alguém que viveu algo tão triste no coração, que fica difícil parar para pensar e falar assim, puxa vida, um dia eu vou ser um bom pastor. Talvez eu escolhi ser alimentado pelo bom pastor, ser cuidado pelo bom pastor e entender que ele é suficiente na minha vida. Quando a gente leu nas semanas passadas, a gente viu Jesus como o pão da vida, ou seja, nosso alimento espiritual. A gente viu ele como a luz do mundo. Isso é precioso, pois ilumina os nossos caminhos, guia os nossos caminhos. Agora, se a gente para pensar que ele como bom pastor, a primeira analogia é, eu não sou o bom pastor, mas eu preciso buscar. Eu preciso entendê-lo. E eu preciso entender o quê? Porque muitas pessoas, diferente de algo que eu vivi, não viveram essa indiferença com as pessoas. Muitas vezes você veio para a igreja porque você entendeu o Senhor te chamando. Tem mais a ver com a luz do mundo. Tem mais a ver com você olhar e falar, eu preciso dele. Algumas pessoas falam que tem 2 formas de você ir até Jesus, pelo amor ou pela dor.
Lógico que a dor não é a vontade de Jesus para a tua vida, é uma escolha nossa. Mas a gente olha e fala assim, puxa vida, o Senhor deseja algo para a minha vida. O Senhor quer mover a minha vida. O Senhor quer transformar a minha vida. E isso é alguém que se importa com a gente. Isso é alguém que com uma profundidade muito grande olha para a tua vida e diz que você é importante. Mas se a gente olhar para essa importância e falar, puxa vida, então eu estou aqui na igreja para ser mimado, né? Para ser paparicado por Deus. Não é isso. Aí talvez você vai para um caminho muito errado. Talvez quando a gente olha como bom pastor, a gente comece a entender as práticas pastorais daquela época. Jesus aqui fala com uma analogia pastoral porque havia muitos pastores sentados à sua volta. E a gente sabe que o pastor, ele cuida. Ele vai atrás, ele sai no tempo, ele dorme no tempo, para que ele possa cuidar das ovelhas. Tem um texto bíblico que eu gosto muito que fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se uma some, ele larga as 99, lógico que não sozinha, com os outros pastores, e vai atrás dessa uma. Muitas vezes na vida da gente a gente para e fala assim, não faz sentido. Como que um bom pastor abandona a quantidade maior para ir atrás de uma que se desgarrou? Só perdeu uma. Que diferença faz essa uma no rebanho? Para o bom pastor, que é Jesus, faz muita diferença. E a gente tem uma dificuldade grande de entender isso. Porque a gente olha e fala assim, mas por que ele vai buscar? Até que um dia a gente encontra a gente como a ovelha perdida. E você vê o Jesus indo te buscando. E aí faz sentido ele largar as 99 por causa de você. Quantas vezes na vida a gente pensa só em nós mesmos? E na forma como ele age com nós mesmos, não é verdade? Mas eu falo mais uma vez, não deixe o seu coração se tomar de mimo. Não deixe o seu coração se prender. Então se ele veio me buscar, eu sou ultra mega importante. E quantas vezes eu sumi, quantas vezes ele vai me buscar de volta? Aí existe uma parábola, que chama-se a parábola do filho pródigo. Essa conta da ovelha que vai embora, que pede a sua herança e some para fazer as coisas do seu jeito. E o que acontece? Esse filho se depara com uma situação que aonde ele passa a viver é muito mais ruim do que a casa do pai. E esse filho faz o quê? Ele volta à casa do pai. Ele lembra de como era bom. Ele lembra de como os empregados do pai eram melhores do que ele. Então muitas vezes a gente sentado no banco da igreja, a gente se olha como ovelha perdida, mas eu digo para você, se você já sabe o caminho, você não é mais ovelha perdida. Se você já viu a luz do mundo, se já entendeu o pão da vida, ovelha perdida você não é mais. Alguns dizem a ovelhinha negra, né? Não, fique em paz. Mas talvez a tua atitude é como o filho pródigo, que está na casa do pai, falando, está tudo bem, estou feliz, vou viver minha vida do meu jeito, vou viver as formas do jeito que eu quero. E a gente se depara que ficar longe da presença de Deus não é algo maravilhoso. Viver longe da presença de Deus, talvez o sair parece ser legal, mas o permanecer é ruim. Se você está sentado hoje aqui e fala assim, puxa, eu vim para a igreja porque eu era ovelha perdida. Praticamente todos nós fomos a ovelha perdida um dia. Talvez você olhe e fale assim, já banquei o filho pródigo também. E eu digo para você, nunca mais saia da presença do Pai, nunca mais saia da casa dele, porque é ruim. Mas talvez você não tenha vivido nenhuma dessas experiências. Talvez você fale para mim assim, puxa pastor, nem aquela analogia do lobo ali eu não entendi como é, porque eu não vivi aquilo. Talvez você esteja vivendo algo maravilhoso, um primeiro amor com Deus. Talvez nesse momento que eu expliquei, você parou e falou assim, eu era ovelha perdida. Jesus me buscou e me trouxe até a casa dele. Se você olha para isso, então, por que é importante? Por que é precioso a gente entender Jesus como bom pastor? Por que é importante a gente olhar e guardar isso no nosso coração? Por que é interessante olhar e falar, eu não sou o bom pastor. O bom pastor é Ele. Pelo primeiro princípio, a gente é falho. E muitas vezes até o próprio cansaço na nossa vida nos afasta daquilo que deveríamos fazer. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes o nosso ego nos afasta também da presença de Deus, aonde a gente não reconhece o agir dele.
onde você fala, eu vou fazer da minha forma, do meu jeito. Isso é perigoso. Mas quando eu falo, Ele é o meu bom pastor, o que acontece? O que será que move na minha vida? Por que será que eu tenho que olhar para Ele dessa forma? Olha uma coisa muito importante. O versículo 10 e 11 fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Talvez na versão tua vai falar roubar, matar e destruir. Aqui está falando do mal, do tinhoso, do coisa ruim, do pata rachada, do cola-fita. Tudo quanto é nome que você vai, o pessoal dá um nome ali, né? Ele vem para matar, roubar e destruir. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente subestima isso. A gente olha e fala assim, não, o mal é derrotado por si só. E é mesmo. Mas sabe, se você der uma pequena oportunidade, uma pequena brecha, ele vem para roubar os teus sonhos. Ele vem para matar tudo aquilo que tem de bom na tua vida. E ele vem para destruir aquilo que ele puder. Isso é importante. Não subestime o mal. Não se dobre diante dele. Não permita que ele haja sobre a tua vida. Mas sabe, o mal quer que você entenda que ele tem poder. O mal quer que você entenda que a prioridade na vida dele é satisfazer você. E você fala, mas isso não é o bom pastor? Não é ele que cuida de mim? Esse texto aqui não está falando sobre ser o bom pastor? Eu vou falar para você, aquele que vai dar tudo o que você quer no primeiro momento é o mal. O mal vai querer que você entenda que você precisa ter tudo. O mal vai entender e vai colocar na tua vida que você possa entender assim, puxa, como ele gosta de mim. Como ele se importa comigo, ninguém mais se importa com isso. Mas já falamos em algumas analogias ministeriais pregando. O que acontece? O mal sempre vem como um presente bonito, embalado, uma fita, com uma cartinha dito assim, especialmente para você. Esse texto fala para a gente que o mal vem, senão e somente, tá? Para roubar, matar e destruir. Mas olha só o que Jesus fala, e eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Vim lhe dar uma vida plena, que lhe satisfaz. O que é que te satisfaz? Muitas vezes, né, não sei quantos de vocês já foram numa churrascaria. Né? Cadê o doutor? Não está aqui hoje, né? Hoje não tem. Hoje está mais tranquilo. E aí você faz o quê? Você vai lá e fala assim, eu preciso comer um pedacinho de carne, a salada porque a mãe manda, preciso pegar uma água, e é o suficiente. É assim que você faz? Duvido. Você deve ter feito uma vez ou outra. Mas normalmente você faz o quê? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, um pouquinho mais disso aqui, um pouquinho mais daquele outro. Quando você vê, tá aquela chapa de caminhoneiro assim em cima de fora a fora, né? Pronto para fazer o reboco ali, comer. Aqui nesse texto fala sobre uma vida plena que se satisfaz. O que te satisfaz é o suficiente, não o excesso. O mal vem para matar, roubar e destruir a tua vida. Jesus vem para trazer o que é suficiente. E o que é pleno? Pleno é o constante. Muitas vezes na vida da gente tem um entendimento errado. Porque a gente olha para as coisas de Deus e fala sempre para cima, né? Prosperidade sempre. Que tudo sempre dê certo, que tudo sempre caminha. Lógico, é um desejo bom no teu coração. Mas a prosperidade não é ter muito. A prosperidade é ter sempre. É saber lidar com aquilo que você tem. Eu gosto muito quando a gente pega texto em Filipenses 4 e Paulo vai dizer assim, aprendi o grande segredo da vida. A ser feliz com muito e a ser feliz com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente fala sobre essa plenitude e essa saciedade que Deus promove na nossa vida, é a gente entender que Ele é suficiente. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. E Ele é o bom pastor. O bom pastor não é aquele que dá tudo o que você quer. O bom pastor é aquele que te dá constância e suficiência. E a gente é devagar para entender isso, né? A gente olha para as coisas de Deus e a gente é devagar. A gente olha e fala assim, constância como, Senhor? Estou na pegada com você. Arrepia aí, derrama as bênçãos, né? Joga de balde. Estou pronto, eu me viro.
E a gente não sabe lidar com as bênçãos. Quantas vezes a gente joga a bênção fora? Você joga as suas bênçãos fora? Já desperdiçou sua bênção? Já desperdicei. Já perdi a oportunidade de dizer para minha esposa o quanto ela é linda. Disse várias vezes, mas já perdi algumas vezes. Já deixei de abraçar amigos preciosos. Tem tanta bênção que a gente joga fora, não é verdade? Já deixei de viver bons momentos com alguém que estava me chamando a atenção. E aquele é um momento de crescimento. E ele é precioso na nossa vida. Se eu for citar para vocês, tem vários momentos que a gente joga a bênção fora. Mas olha só, esse texto continua falando, eu sou o bom pastor. E o bom pastor sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. Você fala, aí verdade. O cara morre por mim. E aí talvez você está sentado aqui falando assim, quem morreria por mim? Quem nesse instante eu posso pegar o telefone e falar assim, fulano morreria por mim? Tem alguém que você lembra na sua mente? Talvez não. Talvez algumas amizades preciosas. Mas se eu falar assim, liga para alguém agora e diga, eu morreria por você. Não faça isso. Mas provavelmente a pessoa vai olhar e falar, o que está acontecendo? Aqui quando diz que ele fala que ele dá a vida, é porque é isso que Jesus estava vindo fazer. Ele era o Cordeiro Santo que tirava o pecado do mundo. Essa era a intenção, esse era o que ele estava vivendo na terra. É por isso que o Deus se fez carne. Hoje, nós o vemos como Deus ressurreto, aquele que venceu a morte e aquele que voltará. Mas muitas vezes, quando olhamos o bom pastor, olhamos só assim, puxa, mas ele dá vida. Aqui ele está falando sobre a responsabilidade e o cuidado pelo rebanho. Aqui ele está falando sobre aqueles que o seguem, porque o rebanho segue o pastor. Se você já viu isso na montanha, é muito legal de ver lugares que tem muitas ovelhas. O pastor vai andando, as ovelhas vão aquela fila toda atrás e o acompanhando. Aqui quando ele está dizendo sobre o bom pastor, ele está dizendo que a gente pode entender que ele cuida de nós. Você confia que Deus cuida de você? Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Vocês não têm ideia que batalha é tentar viver isso verdadeiramente. Eu gosto desse texto, mas que batalha que é olhar e falar, Senhor, eu sei que você está cuidando. Eu sei que você está cuidando. Mas deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver direitinho. Será que você está cuidando mesmo? Deus, não é assim. É diferente. Deus, você está errado. A gente vai, né? A gente vai mexendo e quer que as coisas sejam do nosso jeito. O que eu quero que você entenda, que o Senhor Jesus, como o bom pastor nesse texto, está dizendo que Ele cuida de você. Mas Ele cuida para que você tenha uma vida plena e para que você tenha suficiência. Quando a gente olha como sacrifício Ele coloca aqui, a gente começa a entender qual era o propósito dele, o que é que Ele veio fazer na terra. E a gente começa a entender que esse propósito é precioso. Mas a segunda coisa que a gente olha, e aí vai ser a parte que você vai gostar bastante. Jesus como bom pastor, versículo 10 e 11 de novo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para lhe dar uma vida plena, que te satisfaz. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui ele está referindo à morte como cruz, como eu falei antes. Aqui ele está dizendo como sacrifício, ou seja, você é importante. Mas a Bíblia fala algo precioso para a gente. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E como era feito? Como o homem saiu do jardim do Éden, ele tinha que fazer o quê? Pegar ali um novilho, a primícia, aquilo que ele tinha de mais precioso, e colocar diante de um altar e oferecer em sacrifício a Deus. É assim. O judaísmo crê nisso até hoje, pratica isso até hoje, a maioria, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E assim a humanidade vivia. Pisei na bola, puxa vida, vou ter um grande prejuízo. Se você olhar para aquela época, o que tinha de mais precioso era você ter um cordeiro perfeito, era o animal mais valioso que se tinha. Por aquilo que eu errei, eu vou ter um prejuízo. Mas sabe o que a humanidade faz? Ela começa a olhar e falar assim, não é um prejuízo tão assim. Então, sacrifica 2. Pisei na bola, 3. Seja quanto for, o que eu fizer errado, eu vou lá e alguma coisa morre lá e
E assim a humanidade foi se corrompendo. E ali a gente olha e vê, quando Deus cria todo o universo, cria todo mundo, até o momento que a gente começa a ler o texto e vê que vem um dilúvio, a humanidade estava toda corrompida, e Deus coloca a Noé a missão de construir uma arca, e ali salva, né, a família dele, os animais da terra. Depois a terra continua, a primeira coisa que Noé faz quando desce da arca é o quê? Um sacrifício de remissão de pecados, e ali continua depois disso, seguindo isso, até que Jesus venha. A humanidade não entendia mais o que era o sacrifício. Não fazia mais sentido. O morrer por morrer não significava mais nada. E aí, diferente de todos os deuses que a gente conhece ali na história, Deus se faz carne, vem sobre a terra e se coloca como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E aí eu falo para você, o que a gente crê como cristianismo é isso. O que a gente crê como Salvador é isso. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, a gente precisa entender que o dar a vida pelas ovelhas é porque ele se importa de tal forma que não tem o desejo que você viva uma morte eterna. Ele sabe o que vem à frente. Ele sabe o que vem depois. Muitas pessoas contam, você entra na internet, gente que foi até o inferno e voltou, gente que foi até o céu e voltou, gente que foi até o inferno, até o céu e voltou. Esse dia eu estava vendo, tem gente que foi um pouco mais, gente que foi até o céu, até o inferno, até outro lugar e voltou. A humanidade vive um desespero para tentar entender o dia de amanhã. Esse texto diz que o nosso dia é suficiente. Diz que Ele, como bom pastor, Ele cuida de você. Aqui está dizendo que o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo se sacrificou na cruz para que você não vivesse a morte eterna. Aí você fala, pronto, resolvido. Não preciso ir mais até o inferno, até o céu, até voltar, e posso viver a vida do jeito que eu quiser. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão ali. Quem aqui é filho de alguém? Aí não tem como, né? É só uma pegadinha, ver quem está atento, né? O cara não levanta a mão e fala, né? Quando a gente cresce, tem coisas que a gente aprende que não deve fazer. Não é verdade? Eu aprendi que não devia se colocar o dedo na tomada. Por quê? E eu nunca fiz isso. Capaz. Primeira oportunidade eu enfiei um prego na tomada. Fantástico. Não faça isso, quem está assistindo e está sentado ali. Não morri por quê? Não era a hora que o Senhor queria. E aprendi a lição. Nada, enfiei um garfo. Passou um tempo, mandei um garfo na tomada. Aí você fala, aí você aprendeu a lição. Pouco tempo atrás, sem querer mexendo num fio, enfiei uma tomada, uma chave de fenda. E lá foi outra pancada também. A gente, como ser humano, a gente fica testando a nossa vida, não é verdade? A gente fica medindo até onde vai. Aí você descobre assim, tem gente que morre de coisas tão bobas, né? A gente passa muito perto todos os dias. A gente se arrisca o tempo todo. Mas aí fica a pergunta, será que a nossa vida é tão simples assim? Será que a preciosidade da vida é tão ruim assim? Talvez tenha pessoas sentadas nesse lugar ou assistindo nesse instante que falam assim, se eu pudesse, eu queria que Deus me levasse agora. Talvez você fala, não, para com isso. Quem é que deseja isso? Eu já desejei isso. No momento de angústia profunda do meu coração, eu falei, Deus, para o ônibus, deixa eu descer. Dá mais não. E aquilo é uma angústia tão grande que só quem viveu entende. E aí você para e fala assim, puxa, talvez não viver mais seja o mais precioso. E não é. Quem é que vem para matar, roubar e destruir? Quem é que vem para fazer você perder o sentido da vida? Quem é que vem para dizer que a tua vida não tem sentido e não presta? Quem é que vem dizer que você não tem mais sonhos a realizar? Quem é que vem dizer que a tua vida não faz mais sentido nenhum? O ladrão. Quando a gente lê esse texto que fala sobre o bom pastor, ele separa muito bem aquele que é o autor da vida e aquele que tenta destruir a sua vida.
A gente precisa entender que por mais que eu citei aqui algumas bobeiras, que eu já fiz outras coisas piores, já pulei de um negócio achando que ia cair certinho, não caí, já subi numa árvore, já caí da árvore, já andei de bicicleta de uma forma bem louca e quase me arrebentei, já saí para andar de skate sem capacete, tinha acabado de casar, tinha uma semana, fui andar de skate aqui na Praça do Japão, minha mulher falou assim, leva o capacete, falei, capacete, eu tinha 2, leva o capacete, falei, não, leve o capacete, aí eu coloquei no cotovelo, ela falou, isso, agora tem que proteger o outro cotovelo, e eu lembro que eu coloquei o cotovelo e fui andar na Praça do Japão, tinha acabado de chover, eu tomei um escorregão, eu dei uma cabeçada tão forte no chão, eu acordei com um amigo meu, pastor Cristiano Poleto, puxando eu pelo pé e tirando eu da canaleta pela cabeçada que eu dei no chão. Olha só como a vida podia ter ido. E a gente senta e fala, Senhor, deixa a minha vida embora. A gente não quer que a vida vá embora. A gente está desanimado com algumas coisas, a gente está permitindo que o ladrão fale mais alto ao nosso coração. Às vezes o nosso corpo não está bem, a nossa mente não está bem. Às vezes hormonalmente a gente não está bem, a gente vai deixando as coisas acontecerem. E o mal se aproveita disso. O mal se aproveita. E ele vem perto de você para roubar, para matar e para destruir. Quando a gente olha o Senhor Jesus como o bom pastor, a gente começa a entender que Ele cuida da gente, mas a gente começa a entender que Ele deu a vida por nós, ou seja, a nossa vida é preciosa. Eu falo para você, um dia ela vai acabar, a gente não sabe a hora, mas ela é preciosa. A vida é importante. Se no teu coração você fala, mas ninguém se importa comigo, se minha vida acabasse aqui, não faria diferença nenhuma. Jesus fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor sacrifica a vida pelas suas ovelhas. Para a gente ir fechando aqui, a gente começa a olhar e entender que o Senhor Jesus, como o bom pastor das suas ovelhas, Ele conhece cada uma delas. O versículo 14 fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Você sabia que o Senhor Jesus te conhece? Ele sabe quem você é. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Por isso quando eu falo assim, eu não sou o bom pastor. A gente se conhece de ver, a gente se conhece de falar. Mas o bom pastor conhece o íntimo da sua alma. Ele conhece verdadeiramente quem você é. Quando a gente começa a olhar Ele como bom pastor, a gente começa a entender que esse cuidado excede aquilo que a gente pede. Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E quando Ele nos conhece, Ele sabe como nos tratar. Às vezes a gente não sabe tratar o outro. Às vezes, não era para dar um bom dia, a gente passa reto. Às vezes, uma coisa que era para fazer, a gente não faz. Às vezes, você está triste e passa alguém, não te dá um bom dia, não te dá um abraço. Porque a gente não conhece um outro. Mas sabe, o Senhor Jesus nos conhece. E Ele sabe como está o seu coração. Se naquilo que eu falei aqui, seu coração está angustiado, Ele sabe que você está angustiado. Mas se Ele olha para o teu coração e sabe que você está alegre, Ele verdadeiramente conhece que você está alegre. Sabe quando você ganha uma coisa que não era bem o que você queria, você fala, obrigado. O Senhor Jesus conhece. E uma das coisas que Ele te deu muito preciosa é o teu fôlego de vida. O teu fôlego de vida é precioso, é importante, faz parte de um plano de Deus. E Ele deseja te usar. Quando a gente fala que o Senhor Jesus é o pão da vida, Ele nos alimenta espiritualmente. Quando a gente fala que o Senhor Jesus é a luz do mundo, Ele direciona os meus caminhos. Mas quando a gente fala que Ele é o bom pastor, a gente se coloca sobre os cuidados dEle. Eu queria fazer uma oração nessa noite especial. Lembro de momentos que a minha vida parecia sem sentido. Lembro de momentos que minha vida parecia não ter importância. Mas eu lembro que naquele dia o Senhor Jesus me tocou. E a palavra que veio ao meu coração, Ele é o bom pastor. Ele cuida de mim. E Ele quer cuidar de você. Queria convidar você que fala assim, Senhor Jesus, então cuida de mim. Que você se colocasse em pé, como um ato de fé diante do Senhor. Para que a gente orasse junto.
E não fosse só a minha voz falando, mas fosse a sua voz dizendo para eles: Senhor, cuida de mim, pois a minha vida pertence a Ti. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, esse tempo na Tua presença. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a luz do mundo, mas o Senhor é o bom pastor, ó Pai. Quantas vezes no meu coração as coisas queriam que fosse da minha forma, do meu jeito, para onde eu queria, Senhor. E o Senhor, como bom pastor, me direcionou aos Teus caminhos. Quantas vezes, ó Pai, as minhas decisões seriam erradas, mas a Tua voz falou comigo, Senhor, me levando de volta para dentro da Tua vontade. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu esqueci que o Senhor é o bom pastor, que eu acreditei muito mais em pessoas do que na Tua voz, que eu acreditei muito mais em coisas do que na Sua voz. Direciona a nossa vida, Senhor. Estamos aqui diante de Ti nessa noite, dizendo: Senhor, a nossa vida pertence a Ti, Pai. Cuida de nós, que aquilo que é pleno, que aquilo é suficiente, venha todos os dias, ó Pai. Que aquilo que é verdadeiro diante de Ti se derrame sobre a nossa vida. E, Senhor, nos livra dos maus caminhos. Nos livra do que não vem da Tua presença, Senhor. E Deus, nos livra do ladrão, ó Pai. Pois aquilo que temos diante de Ti, Senhor, não queremos matar, nem roubar e nem destruir. A minha oração, ó Pai, é abençoe as pessoas nesse lugar e aquelas que estão assistindo. E, Senhor, os enche com a Tua presença, ó Pai. Porque nesse momento o coração está cheio, Senhor. Mas se o coração se esvaziar, se a angústia bater, que essa voz seja lembrada na mente dos meus irmãos. O Senhor Jesus é o bom pastor. É o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença. É o que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.